que aconteceria com o Brasil e com o mundo se toda a floresta amazônica fosse substituída por pastagens? Olá, jovem, eu sou o professor Maurício e nesse vídeo nós vamos atrás de respostas para essa pergunta. 3 brasileiros foram até a Universidade de Princeton convidar um professor renomado de ecologia para participar de uma conferência sobre a Amazônia. Conversando com ele, eles apresentaram um pouco desse desafio que tem sido manter a floresta de pé. Praticamente 20% da área original já foi derrubada, a maioria foi substituída por pastagens e o desmatamento continua. O relato dos brasileiros sugeria que, se a degradação atual continuasse, a floresta amazônica corria o risco de desaparecer dentro de algumas décadas. O resultado desse encontro foi o seguinte: e se a gente simulasse o fim da Amazônia? Os caras pensaram, vamos lançar em um supercomputador um cenário onde a floresta vira pasto e ver o que acontece. Assim, a gente vai conseguir ter uma ideia da real importância da floresta amazônica para o Brasil e para o mundo. Acontece que Princeton também cedia um laboratório que faz parte de um órgão do governo americano que ele é responsável pela previsão de extremos climáticos. Esses caras possuem a mente e a tecnologia para isso e aceitaram fazer essa simulação no supercomputador deles. Mas e aí, Maurício, o que deu? Primeiro, sobre a temperatura. Os cientistas costumam fazer simulações de diversos tipos de cenários. Em um deles, o otimista, onde os países reduzem drasticamente as suas emissões de carbono e o Brasil não derruba mais florestas, o mundo chegaria em 2050 com um aumento de temperatura de 1,5 a 2,5 graus. Se a floresta amazônica fosse substituída por pasto, o mundo teria, além desse aumento, um acréscimo de 0,25 na temperatura média global. Olhando o número solto assim, pode não parecer muito, mas é importante analisarmos com atenção alguns detalhes. Estamos falando de média, e isso significa que algumas regiões podem não mudar a temperatura, outras podem inclusive ter uma pequena diminuição de temperatura, mas algumas podem ficar bem quentes. Duas delas merecem destaque. A primeira e mais óbvia é que a própria região da Amazônia pode apresentar um aumento de até 2,5 graus além da previsão global. Ou seja, tu tem de 1,5 a 2,5 que o planeta vai esquentar, mais 2,5 de aquecimento dessa região. Ou seja, a média de temperatura da região pode aumentar de 4 a 5 graus em relação aos dias de hoje. Sabe o outro local que teria um aumento na média da temperatura de até 2 graus com a derrubada da floresta amazônica? A região ártica, aquela lá no norte que geralmente possui grandes extensões de gelo. Sim, a remoção da floresta amazônica aumentaria o degelo no mundo inteiro, principalmente na região do Ártico. Além da temperatura, a remoção dessa floresta causaria uma grande interferência no volume de chuvas da América Latina e principalmente do Brasil. O nosso país teria uma redução média de 25%. Lembrando que se a redução média é de 25%, alguns locais podem apresentar uma redução no volume de chuvas superior a 25%. Entre as regiões mais afetadas estão a própria Amazônia, no norte, e as regiões centro-oeste e sudeste. No Brasil, aproximadamente 65% da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas, no qual as chuvas são fundamentais para a continuidade desse processo. Muitos investimentos são afetados pela escassez de água, principalmente o agronegócio, que representou 21% do PIB do Brasil em 2018, sendo desses 15,5% da agricultura e 5,5% da pecuária. Várias cidades brasileiras enfrentam ou já enfrentaram um problema com a falta de água, inclusive São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e uma das maiores do mundo. Antes de terminar, eu gostaria de lembrar que, como eu falei no início do vídeo, essas são as consequências que nós estamos simulando para o cenário otimista, onde o mundo escolhe o caminho da sustentabilidade. Se nos próximos anos o mundo não for tão sustentável assim, as consequências da ausência da Amazônia podem ser ainda bem mais graves. Jovens, a humanidade precisa de atitudes diferentes do mundo todo e precisa também dessa floresta. O Brasil tem muito a ganhar com a floresta amazônica e muito a perder com a ausência dela. Vou deixar todos os links aqui na descrição, caso você queira conferir minhas fontes ou aprender um pouco mais. Espero que tenha gostado do vídeo. Se achou o conteúdo importante, compartilha com seus amigos. Um abraço e até a próxima.